respeito da pia de bronze, conhecido como o lugar de purificação. Na aula anterior, nós falamos acerca do altar do holocausto. O altar do holocausto, só recapitulando, ele era o primeiro móvel, que ficava no pátio do tabernáculo. Então, quando a pessoa, irmão Wilson, entrava no tabernáculo, ela passava pela porta, o primeiro móvel que ela via na sua frente era o altar do holocausto. No altar do holocausto, o sacerdote, ele oferecia sacrifícios pelo povo, sacrifícios de expiação pelos pecados que o povo cometia. Isso era realizado no altar do holocausto. Isso. Trazia a oferta. A oferta, irmão Wilson, não poderia ser qualquer tipo de oferta. Precisava ser um animal macho. Ele já sabe que vai jogar no tinha que ser um animal macho, sem mácula, ou seja, sem defeito, de 1 ano de idade. Deus ele não aceitava que o povo trouxesse qualquer oferta para a realização do sacrifício no altar do holocausto pelo sacerdote, porque o sacrifício de Cristo na cruz ele foi perfeito. E o altar do holocausto ele apontava para o sacrifício expiatório de Jesus no Calvário. Jesus é considerado o Cordeiro de Deus, numa linguagem simbólica, que tira o pecado do mundo, conforme João vai dizer. Então, o animal trazido pelo ofertante no altar do incenso, do holocausto, melhor dizendo, tinha que ser um animal sem defeito, de 1 ano de idade, sem mancha, sem não tem defeito nenhum. Ele trazia, o sacerdote pegava aquele animal, amarrava aquele animal nas pontas, nos chifres do altar do holocausto. Você vai ver na foto aí, você vai ver 4 chifres. Ele amarrava, colocava a mão sobre a cabeça do animal, né? Um sinal de transferência de pecado, porque o animal ali no sacrifício era um animal inocente morrendo no lugar de um pecador, de um culpado. Então havia uma transferência de pecado. Então era como se os meus pecados fossem transferidos para o animal inocente. Por quê? Porque todo pecado tinha que ser punido. A alma que pecar, esta morrerá. Então, o sacerdote oferecia o sacrifício e o cheiro, ele queimava, né? E aí subia o cheiro do sacrifício que Deus recebia. Entendeu? Então, isso era realizado no altar do holocausto. Aí, depois que o ofertante passava pelo altar do holocausto, o primeiro móvel que ele via era qual? Era a pia de bronze. Era a pia de bronze. Deixa eu ver se tem uma foto aqui para me mostrar melhor. Aqui, ó, na página. Se você olhar aí na página, lição 1, abre na lição 1. Lição de número 1. Pode virar. Pode virar a página. É que a minha página é... Isso. Isso. Pode virar. Pode virar. Ah, o seu não tem essa foto bem aqui. É porque não é do professor. Tá vendo essa foto aqui, ó? Primeiro móvel, o altar do holocausto, e atrás do altar do holocausto tinha a pia de bronze. É que como a sua lição de aluno... Tem? Ah, não, mas essa aí eu falo, essa preta e branco aqui, ó. Mas a que você tem, a capa já dá para você entender um pouco, entendeu? O que eu estou querendo dizer. Pela capa você já tem aí uma boa noção de onde ficava o altar do holocausto, bem como a pia de bronze. Era o altar do holocausto.
primeiro móvel que ficava no pátio. No pátio. O primeiro móvel que ficava no pátio era o altar do holocausto, que foi o tema que nós estudamos na lição anterior. Aí o próximo móvel era a pia de bronze. Era o segundo móvel que ficava no pátio. Ok? Deus, ele ordenou a Moisés que ele fizesse a pia de bronze. Lá quando Deus deu a ordenança a Moisés acerca da necessidade da construção do tabernáculo. E o objetivo de Deus, ao ordenar que Moisés construísse a pia de bronze, era para que antes do sacerdote entrar ou sair do tabernáculo, ele pudesse lavar as mãos e os pés. Sendo assim, a gente pode entender que o sacerdote ele não poderia realizar o seu trabalho de maneira suja. Qual era a finalidade da pia de bronze? A finalidade da pia de bronze era a lavagem. A lavagem do corpo inteiro? Não, não era a lavagem do corpo inteiro. Senhor, irmão Severino. A lavagem era apenas das mãos e dos pés. Quando o sacerdote lavava as mãos e os pés, ele estava se purificando. O sacerdote, como um homem de Deus, ele não poderia realizar o seu sacrifício com impurezas, sujo. Não. Ele precisava se lavar na pia de bronze. Isso porque o ato de realizar a obra de Deus no tabernáculo era um trabalho santo. Era um ofício santo. E assim nós podemos perceber que não é possível apresentar-se diante de Deus e não reconhecer a sua santidade e justiça. Pois nada que nós fazemos na obra de Deus não é santo. Tudo que nós fazemos na casa do Senhor tem que ser feito em santidade. Tem que ser feito com base na santificação. No tabernáculo, quando os sacerdotes entravam para iniciar o seu ofício, seja ele o de realizar os sacrifícios no altar do holocausto, ou de colocar os pães na mesa no lugar santo, de acender o incenso no altar do incenso, todo o trabalho feito no tabernáculo, ele era um trabalho pautado na santidade. Então, quem estava realizando o trabalho tinha que ser santo. Tinha que ser santo. Essa santificação, ela passava pela pia de bronze, pela lavagem, que era necessário.
Até porque nós vamos ver mais na frente que o sacerdote que não se lavasse, ele morreria. Ele pagaria com a própria vida dele. Por quê? Porque ele não se santificou. Ele se apresentou diante de um Deus santo de maneira indevida. Foi o que aconteceu com Uzá, por exemplo, que tocou na arca e acabou sendo fulminado. Pagou com a sua própria vida. Mas por que isso aconteceu? Tudo dá a entender que Uzá, ele não tinha permissão para tocar na arca pelo fato dele não ser levita. Então Deus, ele requer de nós santidade na nossa vida, quando formos nos apresentar a Ele para fazermos a sua obra. Ao entrarem no tabernáculo, os sacerdotes, eles tinham que, primeiramente, se dirigirem até a pia de bronze para se lavar. O sacerdote não poderia, de forma nenhuma, entrar no tabernáculo e já pegar a oferta do pecador e oferecer o sacrifício. Se ele fizesse isso, ele cairia morto. Por quê? Porque ele não cumpriu o ritual, o que estava estabelecido por Deus na lei de Moisés, no tocante à lavagem das suas mãos e dos seus pés na pia de bronze. Ele tinha que, primeiro, se dirigir à pia de bronze, lavar as suas mãos e os seus pés, em cumprimento à ordem dada por Deus. Depois, ele poderia ir até o altar do holocausto e realizar os sacrifícios em prol do pecador. Se ele iniciasse o seu trabalho no tabernáculo sem passar pela pia de bronze, sem se lavar, ele morreria. Ele morreria. Por quê? Porque não se santificou. O sacerdote, ele tinha que se lavar para ele realizar qualquer tipo de trabalho no tabernáculo. Não somente a realização do sacrifício no altar do incenso. Ele deveria se santificar, por exemplo, quando ele fosse acender a oferta no altar do incenso, quando ele fosse colocar os pães na mesa. Qualquer trabalho realizado no tabernáculo, antes disso, tinha que haver a preparação do sacerdote, indo até a pia de bronze e lavar as suas mãos e os seus pés. Então vejam que o sacerdote, ele corria risco de vida. Ele estava no tabernáculo e a qualquer momento, se ele não observasse as normas pré-estabelecidas na lei de Moisés, ele poderia morrer. Poderia pagar com a sua própria vida. Corria risco de vida. Por quê? Porque apresentar-se diante de Deus sem atentar para a exigência da purificação poderia ser visto como um ato de desobediência de um homem que estava ali como um exemplo para as pessoas, para o povo. Os sacerdotes eram os líderes. Os sacerdotes eram os exemplos.
Eles eram a linha de frente no tabernáculo. Logo, eles deveriam ser exemplo para as pessoas que estavam ali, oferecendo os seus sacrifícios. Então, como exemplo, eles não poderiam desobedecer o que estava escrito na lei. Porque senão o povo poderia pensar, mas como é que a gente vai obedecer à lei, sendo que aqueles que eram para nos dar o exemplo, não nos dão? Então, os sacerdotes, eles precisavam cumprir rigorosamente o que estava escrito na lei de Moisés, até para dar exemplo ao povo de obediência, de submissão e de cumprimento às normas estabelecidas pela palavra de Deus. Hoje, os obreiros de Cristo, nós que somos os obreiros de Cristo, irmãos, nós devemos pautar a nossa vida exercitando a piedade e a santificação. Nós que somos a linha de frente da igreja, nós temos que ser santos, assim como os sacerdotes deveriam ser na época de Moisés, ou no Antigo Testamento como um todo. Nós que estamos aqui na igreja, que somos os obreiros, que somos a linha de frente, nós temos que dar exemplo. Exemplo de santificação, exemplo de obediência à palavra de Deus. Se nós não nos santificarmos, como é que o povo vai se sentir estimulado a se santificar? Se nós não dermos o exemplo, como é que o povo vai buscar a santificação se nós não nos santificarmos primeiro? Então vejam que o exemplo é de suma importância. Esse exemplo tem que partir da liderança. Os sacerdotes precisavam se lavar, precisavam, em uma linguagem simbólica, se santificar. Nós também precisamos, irmãos. Bem precisamos. O que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, versículo 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Não tem como nós vermos a Deus sem nos santificarmos. Eu preguei sobre isso no último culto de oração e doutrina aqui na igreja. O tema da mensagem foi a santificação como requisito indispensável para a salvação. E eu mostrei o quão é necessário nós nos santificarmos se queremos ver a Deus. Como obreiros, temos mais do que a obrigação de colocar isso em prática na nossa vida. Porque sem santificação não tem como ver um Deus santo. Não tem como. Por isso, irmãos, que eu particularmente acredito que muitas pessoas vão ficar no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque não se santificou. Não busca a santificação. Não tem como, irmão. Não tem como. Se nós não pautarmos a nossa vida na santificação, nós nunca conseguiremos ver a Deus. Porque Deus é santo. Ele é santo. E como Ele é santo, Ele não admite nada que esteja fora da santidade. Nós, como igreja, nós temos que pregar isso para o povo. A necessidade de uma vida reta diante de Deus. A necessidade de nós vivermos em santificação na nossa vida diária. Por quê? Porque essa é a mensagem que Deus quer que nós anunciemos neste mundo.
Porque é através da santificação que nós vamos conseguir ganhar o pecador. Tem pecadores, por exemplo, pessoas que falam: se for para mim ser crente igual aquele irmão ali, então já pensou que desagradável? Ou seja, o ímpio, ele tem que ver em nós a santidade, a santificação, principalmente na liderança. Já pensou o ímpio dizer assim: rapaz, aquele pastor ali nem parece que é pastor? Porque o ímpio já sabe que nós, até o ímpio sabe que nós temos que ser diferentes, que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então, essa lição de hoje, acerca da pia de bronze, mostra-nos essa necessidade de buscarmos a santificação na nossa vida diária. O versículo 21, irmãos, no capítulo 18 de Êxodo, traz-nos a ideia de um pacto perpétuo a respeito do rito de lavagem de purificação, que era feito na onde? Na pia de bronze. Na pia, aquele ritual da lavagem, ou seja, quando o sacerdote entrava no altar, no pátio, lavava suas mãos e seus pés, que dali era chamado de quê? Ritual. Esse ritual, ele deveria ser o quê? De purificação, de lavagem, deveria ser perpétuo. Ou seja, disso dependeria a vida deles. Isso não poderia ser mudado. Não. Isso deveria ser algo perpétuo. Deveria estar sempre sendo obedecido. Logo, se o sacerdote deixasse de observar esse ritual perpétuo, ele iria morrer. Iria morrer. Disso dependeria a vida deles. Isso nos mostra, irmão, que a santificação na nossa vida, ela não pode ser algo passageiro. Não. O sacerdote não poderia se lavar na pia de bronze hoje e daqui a um tempo ele não se lavar mais. Todas as vezes que ele entrasse no tabernáculo, no templo, ele precisava se lavar. Lavar as mãos e os pés, como sinal de purificação, santidade, de observância, de obediência à lei de Moisés. Não poderia ser algo passageiro. A santidade na nossa vida, irmãos, ela não pode ser algo esporádico. Hoje é santo, amanhã não é santo. Depois de amanhã é santo, depois não é santo. Aí vai e volta, vai e volta. Não. Ou você é santo, ou você não é santo. Não tem meio santo. Não tem meio santo. Ou meia santificação. Não. Ou é, ou não é. A santificação na nossa vida, irmãos, é até a volta de Jesus. Tem pessoas que até começam a trilhar o caminho da santificação. Só que elas param. Tem líderes, irmão Wilson, que até começam a lavar as mãos e os pés de uma maneira figurativa. Eles chegam na igreja, eles lavam as mãos, lavam os pés, de uma maneira figurada. Eles chegam na igreja e se santificam. Mas quando eles saem do tabernáculo de hoje, lá fora, se sujam novamente. E depois não se lava mais.
Ou seja, tem pessoas, Senhor, que santificam-se temporariamente. E Jesus, ele não quer de nós uma santificação temporária. Não, tem que ser uma santificação perpétua. Ele aqui diz que vai e custa a vida. Dependeria deles a vida deles. Porque automaticamente estaria pecando. O salário do pecado é a morte. Pecado é a morte, exatamente. Romanos 6,23, né? Entendeu? Então, a santificação deve ser algo contínuo na nossa vida. Precisamos estar sempre nos santificando, sempre buscando a presença de Deus. É aquilo que eu costumo dizer, irmãos. A santificação, ela é um processo. Ela é um processo. Ninguém se santifica da noite para o dia. Agora, nós temos que fazer o quê? A nossa parte. A nossa parte. Buscar a presença de Deus. Constantemente, diariamente. Eu costumo dizer que não existe um crente que só vem para a igreja uma vez por semana e tem uma vida cristã sadia. Por quê? Porque o crente que não vem para a igreja, meu irmão, só vem domingo, duvido que ele consegue alcançar na sua vida uma santificação. Por quê? Porque ele está distante do altar, está distante de um Deus que pode santificá-lo. Ele precisa estar vindo para a igreja, orar, buscar a presença de Deus. Ele precisa estar vindo para a igreja para estar em comunhão com os irmãos, para estar alimentando a sua vida espiritual. Se ele estiver longe de Deus, consequentemente, ele não vai conseguir alcançar a santificação. Não vai. Na igreja, é um lugar, a igreja, melhor dizendo, é um lugar onde nós buscamos a Deus em oração. A igreja é um lugar onde nós louvamos ao Senhor. A igreja é um lugar onde nós ouvimos a sua palavra. A igreja é um lugar onde nós somos alimentados pelos estudos bíblicos. A igreja é um lugar onde nós glorificamos ao Senhor. A igreja é um lugar onde nós prestamos a Deus um culto de louvor e adoração. A igreja é um lugar onde nós mantemos a nossa comunhão com os irmãos. Tudo isso acontece na igreja. Na igreja. Então, se o crente está longe da igreja, automaticamente ele acaba se afastando de tudo isso. Ah, mas na minha casa eu faço tudo isso. Não faz, meu irmão. Não faz. Dizer uma coisa, fazer é outra. Por que não faz? Porque você acaba ficando fraco. Você acaba perdendo as suas forças. Consequentemente, não vai ter forças. O inimigo vai trabalhar na sua vida para você não buscar a presença de Deus. O que vai acontecer com um crente que não se santifica, que não busca Deus? Automaticamente, ele vai o quê? Ter uma vida cristã complicada, fragilizada, inoperante. Por quê? Porque não se santificou. Então, eu costumo dizer, irmãos, que o crente tem que estar na igreja. Pode ver, o crente que só vem uma vez para a igreja, pode escrever como é que é a vida dele. Alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Tem que estar unido, porque o cordão da prova é mais difícil de quebrar. Você sozinho em casa, você está com o cordão sem nada. Fragilizado, sem força. Se ele cair, quem que vai levantar ele?
nós temos que estar o quê? Sempre vindo. Ah, pastor, domingo eu vou para a igreja. Domingo, agora vai para a vida do camarada. Toda desconcertada. Teve um irmão aí que a gente, conversando com ele, o irmão não estava indo para a igreja nem domingo. Nem domingo ele estava indo. Aí eu fui falar com ele. Pastor, estou bem enrolado aí, tem algumas coisas acontecendo comigo. Lógico, meu irmão, você não vai para a igreja. Você não vai para a igreja. Você está enrolado. Ah, pastor, então, preciso me consertar. Lógico. Não vai para a igreja, só vai dormir. Então a santificação, irmãos, é diário. Diário. Constante. Quer ter uma vida pautada na santidade? Venha para a casa do Senhor. Venha para a igreja. Vá para a igreja. Você vai ver que a sua vida espiritual ela vai ser uma vida mais fortificada. Se você estiver sempre na presença do Senhor, se santificando. Se você estiver sempre na igreja, você pode ver que a sua vida espiritual será melhor. Agora, se você se afastar da igreja, a santificação automaticamente vai se afastar da sua vida. Escreva isso que eu estou dizendo para os irmãos. Precisamos nos santificar diariamente. Por quê? Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por que eu acredito que muitas pessoas vão ficar no arrebatamento da igreja? Porque não se santifica. Não se santifica. Não busca Deus. Não quer ter compromisso com Deus. E vão pagar um alto preço por isso. A pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. Os irmãos entenderam o tópico 1? Irmão Wilson, irmão Severino. Vamos para o tópico 2 então. A pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. O termo hebraico para pia é kior, que significa lugar de se lavar. Era uma bacia redonda, como nós estamos vendo aqui. E ela era o lugar onde o sacerdote lavava suas mãos e os seus pés, antes de ministrar as ofertas do tabernáculo. Para entrar no santuário, como nós falamos, após ministrar no altar do local, o sacerdote lavava-se na pia de bronze com água limpíssima. Qual é o intuito dessa água limpíssima aqui que está aqui na lição? O nosso pecado ele foi expiado por Cristo no Calvário, que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Jesus ele é santo. Essa água limpíssima, ela aponta para Jesus, que é limpo. Jesus não tem mancha. Jesus não tem pecado. Jesus não tem sujeira. Ele é limpíssimo. Logo, a água que era colocada na pia de bronze para a purificação do sacerdote deveria ser uma água limpíssima, cristalina. Por quê? Porque essa água ela apontava para Jesus, que é limpíssimo, que é santo, que nos purifica dos nossos pecados. Entenderam o porquê da água limpíssima na pia de bronze? Entenderam por quê? Por quê? Porque essa água limpíssima ela aponta para Jesus, um Deus santo, que não tem mancha, que não tem mácula, que não tem pecado, que nos purificou
dos nossos pecados. E através dessa água limpíssima que é Jesus, todas as nossas iniquidades foram lavadas, foram purificadas. E hoje nós estamos limpos para a glória de Deus. A pia era de bronze polido, fabricado com o espelho das mulheres. O espelho das mulheres, ele era de bronze. Então, lá atrás, quando nós estudamos aqui a respeito das ofertas que foram solicitadas por Deus para a construção do tabernáculo, o povo doou os espelhos, as mulheres doaram os seus espelhos, que eram de bronze. A gente falou aqui, irmão Wilson, sobre, na lição 1, bem na primeira lição, sobre as ofertas que Deus pediu para Moisés solicitar ao povo. E o povo trouxe as ofertas para a construção do tabernáculo, até porque sem oferta não poderia haver a construção do tabernáculo, tinha que ter a oferta. Então quem trouxe a oferta? O povo de Israel. Eles trouxeram a oferta. E dentre essas ofertas estavam os espelhos das mulheres, que eram de bronze. Então foi utilizado o espelho das mulheres, que era de bronze, para construir a pia de bronze. Por isso que o nome é pia de bronze. Por que é de bronze? Foi utilizado o bronze do espelho das mulheres. Aquela oferta que foi entregue lá atrás, agora estava sendo utilizada aqui para a construção da pia de bronze. E exposta à luz do sol, a partir da água limpíssima, porque a água estava dentro, então quando ela ficava exposta à luz do sol, o que acontecia? Toda impureza era revelada no interior da bacia. Então você imagina aí, você imagina um recipiente de bronze. Dentro desse recipiente você imagina uma água limpíssima e você coloca no sol do meio-dia. O que vai acontecer? Você vai ver o fundo. Vai refletir o sol, a luz do sol vai ter na água, como ela é de bronze e a água está limpa, vai refletir, você vai ver o fundo. Dessa maneira, conseguiria ver o quê? Toda a sujeira no interior da bacia que fosse lavado. Quando o sacerdote lavasse as suas mãos, a sujeira das mãos, dos pés, era revelado no interior da bacia de bronze. E aí, a semelhança dessa figura, a obra regeneradora do Espírito Santo, nos torna completamente limpos da sujeira do pecado. Conforme 2 Coríntios 5,17 e Efésios 5,26. É assim que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Ele nos limpa de todo o nosso pecado, de toda a nossa sujeira, de toda a nossa iniquidade. Ele nos limpa, Ele nos torna limpos, nos purifica. Então, outro ponto que devemos destacar também é a consciência de pureza que os sacerdotes deveriam ter para estar na presença de Deus. Os sacerdotes, eles jamais poderiam se esquecer desse detalhe, até porque a vida deles estava em risco. Então, não poderia. Nós também não podemos nos esquecer da santificação. Porque não é a nossa vida física que está em risco, é a nossa vida espiritual. A vida espiritual do crente que não se santifica, ela está em risco. E a pior coisa que tem, irmãos, é quando acontece uma morte espiritual.
Aquele que morreu espiritualmente, você pode falar de Jesus para ele 1000 vezes. É como você jogar palavras ao vento. Ele é conhecedor, né? É coisa, mas o problema é que está morto. Porque existem muitos que são conhecedores da verdade, só que eles não conseguem aceitar essa verdade. Você vai conversar, ele quer pregar para você. Pregar, exatamente. Mas está morto. Mas está morto. Então veja que o sacerdote, eles jamais poderiam se esquecer desse detalhe. De lavar as mãos e os pés quando entrassem no tabernáculo. Antes de oferecer os sacrifícios, antes de realizar o seu trabalho. Então, nós que somos líderes, jamais venhamos nos esquecer, irmãos. Jamais venhamos nos esquecer que nós precisamos nos santificar para exercermos o nosso ministério. Não tem como exercer um ministério sem santificação. Não tem como. Se isso acontecer, nós estamos correndo risco de vida. A nossa vida espiritual pode ir por água abaixo. E quando isso acontece, meu irmão, acabou. Acabou seu ministério. Acabou. Ovos extra, ovos graúdos e com uma oferta imperdível. A palavra de Deus, ela é eficaz para revelar o nosso pecado. Pois o pecado do nosso coração, expô-lo e removê-lo. Hoje nós não temos, irmãos, a pia de bronze para nos lavar. Não temos a pia de bronze para nos lavar. No entanto, nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, a semelhança da pia de bronze, que tinha uma água limpíssima, que revelava no seu interior o pecado do sacerdote, a sujeira do sacerdote. A palavra de Deus, de igual forma, de igual modo, ela também tem essa capacidade de revelar a impureza do nosso coração. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade de não apenas mostrar que somos pecadores, mas também de remover os nossos pecados. Ela tem essa capacidade. Por isso que nós temos que observar a palavra de Deus e se submetermos a ela. Temos que nos submeter à palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem capacidade para purificar o homem dos seus pecados. É a palavra de Deus que tem capacidade para mostrar, para revelar, para expor os pecados do homem. E além disso, purificá-lo. Por isso que nós, irmãos, temos que nos atentar para a palavra, pregar a palavra, anunciar a palavra para o povo. E não ficar pregando mensagens que massageiam o ego das pessoas. Que é o que mais as pessoas querem hoje em dia. Né? As pessoas hoje em dia não querem passar pela purificação da palavra. Porque a palavra revela. Aqui, irmão Wilson, nós não temos esse negócio de ficar revelando RG, CPF, isso e aquilo. Eu estou vendo anjo,
eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, Deus está mandando te dizer. Aqui não tem isso não. Na época do... Aqui é palavra. Palavra, deixa que a palavra faz isso. Na época da revelação dos sonhos, que eles chamavam aqueles que revelavam sonhos, eles não revelavam coisas maravilhosas, eles falavam a verdade, falavam, Deus está mostrando que vai fazer isso com você, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo com o outro. Não tinha negócio de passar a mão na cabeça. Não. Hoje em dia as pessoas querem que você pregue um evangelho light. Um evangelho que agrade as pessoas. Agrade. E aqui não, aqui nós estamos fazendo o que está escrito na palavra de Deus. Pregando o que está na palavra de Deus. Pago o preço? Pago. Meu irmão, se você colocou no seu coração, se você fez o propósito de obedecer a Deus, saiba que você vai pagar um preço por isso. Você vai pagar. Se eu fosse um pregador, que eu trabalhasse o espírito, o psicológico das pessoas, se eu fosse um pregador que eu ficasse falando que eu estou vendo um anjo, estou vendo um anjo aqui do seu lado, estou vendo uma tocha de fogo sobre a sua cabeça, se eu fosse um pregador que ficasse dizendo, olha, Deus está mandando eu dizer para você que vai acontecer isso na sua vida, que vai acontecer aquilo, se eu fosse um pregador que eu ficasse levando as pessoas ao emocionalismo, meu irmão, essa igreja estaria cheia. Se eu fosse assim, uma pessoa desonesta, desumana, de ficar pregando para as pessoas mensagens que massageiam o ego delas, mensagem de prosperidade, mensagens light, mensagens como é que é? Humanísticas, antropocêntricas, melhor dizendo. Quando o centro da mensagem é o homem e não Deus. Sim, sim. Se eu fosse um pastor assim, meu irmão, isso aqui estaria cheio. Mas eu não, eu sou um pastor que prega a palavra de Deus. E as pessoas hoje em dia não querem ouvir palavra. As pessoas hoje em dia não querem escola dominical. Você sai por aí e você conta no dedo. Quantas igrejas tem escola dominical? As pessoas querem aprender. Não querem, meu irmão. Isso aqui é coisa de crente. Vocês são crentes. Vocês são crentes. As pessoas hoje em dia, irmão Wilson, não querem saber de escola dominical. Você sai por aqui e você conta quantas igrejas tem escola dominical. Conta no dedo. Não tem. Por que não tem? É difícil abrir uma escola dominical? Não, é simples. O problema é que o povo não quer estudar, meu irmão. O povo não quer. A verdade, Jesus disse que sofreria perseguição por causa do nome dele. Toda vez que você se dispõe a andar segundo os princípios estabelecidos por Cristo, a perseguição será uma consequência na sua vida. No mundo tereis o que? Aflições. Então, as pessoas não querem ouvir palavra. Culto de doutrina aqui, quarta-feira, toda quarta-feira tem culto de doutrina. Essa igreja nunca deixou de ter um culto de doutrina. Nunca. Essa igreja deixou de ter 2 escolas dominicais, porque a gente inaugurou a igreja no finalzinho de dezembro. E aí já estava terminando a revista. Aí foi no dia 8. Aí na outro domingo já era o penúltimo domingo de dezembro. E no outro domingo já era o último. Então ficou 2 domingos. De lá para cá, todos os domingos teve escola dominical aqui. Todos. Tem igrejas aí que tem 20 anos e não tem escola dominical. Tem igrejas que tem 100, 200, 300 crentes e não tem escola dominical. Aqui só tem eu e minha esposa. E nunca deixou de ter uma escola. Quando vocês não estavam conosco, Jesus não tinha mandado vocês para cá,
Era eu e ela. Fala como é que era. Só eu e você. Eu e ela, dando aula para ela. Na escola dominical. Estamos aqui estudamos a revista de batalha espiritual inteira. Aí veio o irmão Severino, agora veio o irmão Wilson. Mas nós estamos aqui. É difícil? É difícil, meu irmão. Eu queria ver a igreja cheia de alunos aqui estudando. Eu queria que isso aqui tivesse lotado. Queria ter classe dos adultos, classe das irmãs, classe dos jovens. Queria. Classe das crianças. Nós compramos uma revista, irmãos, das crianças, para ficar pintando. Compramos as mesinhas, as cadeirinhas. Compramos giz de cera. Tudo. Está tudo pronto. Mas cadê? O povo não quer. Por quê? Porque essa palavra aqui, ela não vai. Não é uma palavra que vai trazer prosperidade. Paz do Senhor. Esse tipo de palavra aqui é uma palavra que o povo hoje em dia pensa assim: poxa, eu vou para a escola dominical falar sobre tabernáculo? O que é tabernáculo? O que isso aqui vai me trazer de bom para os meus dias de hoje? O que a pia de bronze vai me trazer de benefício para a minha empresa, para a minha família, para o emprego do meu marido, para a minha casa? Veja a ideia capitalista do ser humano da atualidade. Ele quer bens materiais, ele quer conquistar as coisas. Ele não olha para o espiritual, ele só olha para o material. Aí tem os pregadores já se enquadrando nisso, pegando essas coisas, aí atrai o povo. Por exemplo, minhas mensagens, aqui, irmão Wilson, domingo, minhas mensagens é mensagem de cruz. Olha a mensagem. Mensagem de cruz, mensagem de pecado. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que largar a prostituição, o adultério, a fornicação, o alcoolismo. Esse dia eu estava na frente do Fonte Nova. Peguei a caixa de som, botei em cima do carro, peguei os panfletos, peguei minha Bíblia. Parei o carro na frente do Fonte Nova, liguei o Mindal Lauriette, preparei o som, comecei a pregar. Sozinho. Comecei a pregar. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você não pode continuar vivendo essa vida de pecado. Você não pode continuar no adultério. Você não pode continuar sendo escravo do pecado. Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Você precisa mudar de vida. Não é essa vida que Deus quer para você. Se arrependa dessa vida pecaminosa enquanto é tempo. Aí a pessoa fica nervosa. A verdade dói. Verdade não dói? Entendeu? Aí o pessoal ignora. Agora, se eu estivesse falando assim: Hoje eu estou aqui para trazer uma chave. eu estou aqui para você que está precisando de um emprego. Você que está precisando de uma casa. Você que está precisando de um carro. Venha hoje na sessão do descarrego. Venha receber o óleo ungido de Israel. Para poder comprar um litro de óleo ali no Fonte Nova e dizer que é óleo ungido de Israel. Venha pegar a sua rosa ungida e pegue essa rosa e coloque em cima da sua mesa. Leve 1 quilo de sal. Olha só o que eu vi esse dia. Pegue 1 quilo de sal, leve para sua casa e jogue esse sal na sua casa e tudo vai ser desfeito. Você que quer receber uma revelação, eu tenho uma revelação de Deus para a sua vida. Uma profecia para você. Nossa. O povo ia dar crédito. Por que o povo ia dar crédito? Por que o povo ia dar crédito? Porque é mensagem que atende os interesses do ser humano. É o que eles querem.
É isso que eles querem. Mensagens que atendam os seus interesses. Aqui, meu irmão, não tem negócio de olha, que nunca entrou negócio de rosa, não tem. Tem, aqui é Bíblia. Aí eu pago o preço, irmão Wilson. Pago o preço. Pago o preço, meu irmão. E é alto. Você pensa que é fácil para mim, meu irmão? Hoje é ceia. Aqui. Sabe quantas pessoas vai ceiar aqui hoje? Se não vier mais ninguém, 2 pessoas. Eu e minha esposa. 2 pessoas. 2 membros só. Eu fico feliz? Não fico feliz com isso, meu irmão. Eu fico. Eu queria ver a igreja cheia, irmão ceando e tal. Cadê? Pergunta para esse povo se ele ceia. Nem ceiar. Pergunta se esse povo, se eles têm comunhão com Deus. É tudo passageiro. Então, por isso que eu falo, meu irmão. Eu vou lhe dizer, eu não sou Deus, eu não estou aqui me colocando no lugar de Deus de maneira nenhuma. Mas, irmão, eu acredito que da igreja só vai subir 10% no arrebatamento da igreja. É muito pouco, irmão. Irmão, não é qualquer pessoa que vai entrar no céu. Não é. Teve um pastor, eu estava ouvindo, não sei quem foi que me falou isso, que eu estou tentando lembrar, que disse que ele teve uma revelação, uma visão do arrebatamento da igreja. E nessa visão do arrebatamento, ele via poucas pessoas subindo. Foi você que falou isso? Não, né? Ele tinha uma visão do arrebatamento da igreja, uma visão. E disse que eram pouquíssimas as pessoas que subiam, ela contava no dedo. Um aqui, um ali, um aqui, um ali. Que a gente pensa em arrebatamento, aquela ideia de milhões, trilhões de pessoas subindo. A gente, quando pensa em arrebatamento, né? A gente não pensa que Jesus a gente está aqui no culto, Jesus volta para arrebatar a igreja e fica um. A gente pensa que todo mundo sobe. Porque a gente vê o exterior das pessoas. A gente não vê o interior. Então esse irmão dizia, nessa visão dele, né? Era pouquíssimo, era um aqui, um ali, um acolá, tá? Sabe? Pingada assim. Arrebatamento. Vai ser assim, meu irmão. Vai ser assim. Isso que eu estou te falando. Vai ser assim. Vai ser assim. Sabe por quê, meu irmão? Porque esse povo não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Não teve. Não teve uma conversão sincera. A conversão não foi sincera. Não tirou as sandálias do pé. Não nasceu da água e do Espírito. Nós estamos falando de pia de bronze, de purificação, de lavagem. Essas pessoas não se lavaram, não se purificaram, não fizeram o que Jesus disse para Nicodemos, que é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. Eles não fizeram isso. Meu irmão, esse povo sem compromisso está lotado. O povo não quer compromisso, irmão Wilson, irmão Severino. O povo não quer compromisso. Não quer. É do jeito deles. É tudo, sabe? Sem compromisso. Hoje em dia as pessoas não querem nem ter pastor. Você sabia disso? Tem um camarada que passou por aqui, que ele não tem pastor. Quem é seu pastor? Não, meu pai não tem pastor. Não tem igreja. Ele falou assim, a igreja sou eu. A igreja sou eu. Para que eu tenho que ter pastor? Pastor para quê? É ateu, cara. Não, mas diz que é crente. Diz que é crente. A igreja sou eu. A igreja é da minha casa. Não quer nem se submeter à autoridade espiritual de um pastor. Sem compromisso. Hoje em dia as pessoas não querem ter compromisso. Não quer vir para a igreja. Não quer fazer a obra de Deus. Você fala, meu irmão, de um evangelismo, você fala de uma escola dominical, você fala de um trabalho. O povo não quer. O povo não quer, o povo não quer. O povo não... Sabe, meu irmão? Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O povo está frio. O povo está frio. É aqueles que ele não está na frente do trabalho, ele acha assim, ó, eu já estou me certificando, já estou do jeito que
eu acho que está bom para mim, aí ele se preocupa por ele, se preocupa por Não nós. se preocupa com os outros. Não, Infelizmente. eu estou procurando me salvar, estou procurando fazer o que está ordenado por Deus, então eu já estou enquadrado. Mas, às vezes, nem ele está. Exatamente. Infelizmente isso acontece. O povo não quer ter compromisso, sabe? E aqui, ó, esse aqui eu falei esse dia pro irmão aí. Falei para ele, meu irmão, aqui para congregar aqui tem que ter compromisso. Eu já tive muita dor de cabeça com os camaradas que não quer compromisso. Entendeu? Falei, irmão, eu não abro mão de culto de doutrina. Eu não abro mão de culto de doutrina. Eu não abro mão de escola dominical. Mano, essa igreja aqui, meu irmão, olha, aqui só não tem escola dominical aqui, meu irmão. Olha, se acontecer alguma coisa muito, mas muito grave. Só não tem escola dominical aqui se acontecer alguma coisa, mas muito grave. Está doente, Deus o livre e guarde, sofreu um acidente, não tiver ninguém para tocar o barco aqui. Meu irmão, mas se tiver alguém para tocar o barco, eu deixo tocar o barco. Agora vai estar vindo aqui o irmão Wilson, vai estar vindo para a escola dominical. Meu irmão, se um dia eu estiver aqui, irmão Wilson, doente, meu irmão Wilson, dá aula lá, mano. Vem aqui na frente, dá aula. Irmão Severino vem, tem irmão, tem. Mas tem, irmão. Tem que ter. Aqui já teve dia de estar frio, chovendo, só tem eu e ela. A gente queria vir para a escola? Não. Chovendo, frio, pô, já não vinha ninguém. O povo já não vem quando tá sol. Imagina a chuva. Tava chovendo, tava frio. Falei, vamos para a escola. Falei ou não falei? Vamos para a escola. A gente não vai quebrar. É 13 lições, é 13 domingos. Falei, irmão, pode estar caindo canivete. Eu tô lá. Agora, se eu estiver doente em cima de uma cama, impossibilitado, e eu tenho que estar muito doente, irmão. Não é dorzinha de cabeça, não é gripinha que me impede, não. Então, aqui, ó. Aqui. Tá. Aqui. Se um dia eu não puder, estiver impossibilitado, irmão Wilson, já vai se preparando. A hora eu preparo, dá um jeito lá. Irmão Severino vai, fica vocês dois. Eu vou, fico sentado, não estou conseguindo falar. Mesmo doente eu venho. Pelo menos para ouvir. Mas vem, mas tem. Pelo menos tem. Não quebra a escola, tem. Isso é valorização, é compromisso do trabalho. Vocês, por exemplo, são compromissados. Todo domingo o irmão Severino está aqui. Não isso. Todo domingo. Exemplo, é um exemplo. Está ali, vem para a escola, estuda a palavra de Deus, é uma bênção. Eu gosto assim, irmão, de compromisso, pessoa que se dedica na obra. Não é esses camaradas que quer levar as coisas no banho-maria, de qualquer jeito. Não é essa a igreja que Jesus vai voltar para buscar, esse povo vai ficar. Quantas pessoas agora estão em casa? Pensa comigo. Quantas pessoas nesse exato momento em que nós estamos aqui estão em casa dormindo? Vão ser surpreendidos. Ou seja, o pastor chamou para vir para a igreja, desobedeceu a ordem do pastor, não veio para a casa do Senhor, não veio estudar a Bíblia, preferiu ficar em casa dormindo, acomodado. Lembra-se que é isso aí? Lembra aquelas 5 virgens loucas que dormiram. Elas não dormiram? O que aconteceu? Elas ouviram. Aí vem o noivo. Quando elas acordaram, o que aconteceu? Acabou o azeite. Por quê? Porque estava dormindo. Dormiu, esqueceu. Aí ela conseguiu todo o azeite. Meu irmão, o noivo vai voltar e esse povo vai ficar em casa dormindo. O noivo pode voltar na escola bíblica dominical e o povo está dormindo. Olha a mensagem. Isso é que eu entendo que é revelação da palavra de Deus. Isso é que eu entendo. Olha a mensagem revelada aqui agora. O noivo pode voltar e esse povo ficar em casa dormindo. Quando acordar, o noivo já veio. Aí vai lá, não vê o vizinho, não vê o outro. Aí vem aqui buscar azeite. Deixa eu ir lá buscar azeite. Onde vai esse povo?
Lá em cima. Glória a Deus, aleluia. Já subiu assim, meu irmão. Por isso que eu falo. É difícil. Irmão, só vai entrar no céu, meu irmão, quem realmente está vigilante, quem realmente está santificando, quem realmente está preparado. Esse povo sem compromisso, meu irmão, que não quer nada com nada, que leva as coisas de qualquer jeito, vai pagar um alto preço. Um alto preço. Então a palavra de Deus, ela é o que nós precisamos observar, irmãos. Pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, pregar a Bíblia para o povo, falar de Jesus para o pecador, que é isso que as pessoas precisam ouvir. Elas não querem ouvir. Fazemos a nossa parte. A nossa parte tem que ser feita. Se vai ouvir, se não vai, mas eu fiz a minha parte. E nunca o pecador vai poder dizer que não teve a oportunidade de ouvir. Ele nunca vai poder dizer, eu não ouvi. Não, você ouviu. Só que você não quis se atentar para a palavra. Você não deu créditos. Essa é a diferença. No altar do holocausto, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício, cobrindo o seu pecado. Nesse sentido, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes que passaram por aquele processo. Então, como nós vimos, as águas da pia de bronze, elas cumpriam um objetivo de limpar, purificar, de limpeza do pecador, do sacerdote, que também havia pecado. E a gente pode entender aí que a semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus, ela também tem esse poder, né? De limpar, disciplinar nossa vida, purificar. Ela tem essa capacidade de realizar essa obra na nossa vida. E embora nossos pecados tenham sido expiados, ainda temos de nos chegar a Deus continuamente. Por quê? Para sermos limpos de tudo o que desagrada a Deus, que são os pensamentos, palavras e obras. Irmãos, nós, quando aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo e aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós tivemos os nossos pecados perdoados por Deus. Jesus nos perdoou. No entanto, irmãos, nós, no decorrer da nossa vida espiritual, nós cometemos deslizes. Nós não somos, irmãos, santos no sentido de não pecar. Nós somos santos porque servimos a um Deus santo. Como nós servimos a um Deus santo, logo nós também somos santos. Mas não no sentido de não cometer pecado. A nossa santificação, ela precisa ser sempre renovada. No tabernáculo, o sacerdote precisava sempre estar lavando as suas mãos e os seus pés na pia de bronze, para se purificar. Aquilo era um sinal de santificação. Nos nossos dias, nós também precisamos passar por esse processo na nossa vida, de santificação diária, de lavagem diária. Por quê? Porque nós servimos a um Deus santo.
Por isso que nós jamais podemos deixar de buscar a presença de Deus, de pedir para que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. Nós não podemos pensar que uma vez perdoados, perdoados para sempre, porque não precisaria pedir perdão novamente. Jesus perdoou os nossos pecados na cruz, quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Só que nós todos os dias pecamos. João vai dizer, 1 de João capítulo 1, versículo 8 e 9 e 10. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e a sua palavra não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Eu sou pecador. Sou pecador. Então, por isso que eu tenho que estar me lavando constantemente. É por isso que eu tenho que estar todos os dias me santificando. A santificação diária. Ela é um processo. Todas as vezes que o sacerdote entrava no tabernáculo, ele tinha que se santificar, lavando-se as mãos e os pés a pia de bronze. Da mesma forma é hoje. A santificação não pode ocorrer apenas na igreja. Só vou me santificar quando eu for para o culto. Está errado. A sua santificação deve ser diária. Você tem que se santificar na igreja, tem que santificar na sua casa, tem que santificar no seu trabalho, tem que santificar em todos os lugares. A igreja, ela é apenas um complemento da santificação que iniciou lá na sua casa. Você inicia lá e termina aqui. Isso é santificação. Ela tem que ser diária. Então, nós temos que diariamente estarmos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Temos que estar constantemente pedindo misericórdia a Deus. Temos que estar constantemente pedindo para que o Senhor tenha compaixão da nossa vida. E temos que estar constantemente indo até a fonte para nos lavar. Essa fonte, ela é Jesus. Essa fonte, ela nos está disponível pela palavra de Deus. Que foi como eu falei no começo da lição, vocês estão lembrados? Ela tem poder para purificar, para limpar, para nos santificar. Ela expõe os nossos pecados, a intenção do nosso coração. Então, isso é algo diário, não pode ser algo usado de vez em quando, irmãos. Por quê? Porque é necessário seguirmos a paz com todos a santificação para que nós venhamos ver a Deus. Pode falar. Todo ano eles lançavam a sorte de um sacerdote para ele poder entrar no tabernáculo. Então, aí tem aquele que foi o pai de João Batista, é isso? Zacarias. Isso. Ele teve que se santificar para poder entrar, que foi lançada a sorte para ele. Para ele poder entrar e, senão, assim que ele entrasse lá, ele seria morto. Isso. Ele teve que passar por esse processo. Pela lavagem, pela purificação. Aí amarrado tem uma corda nele, né? Essa questão da corda aí, eu desconheço. Essa questão da corda. Dizem que uma corda e tem que ficar lá. Eu nunca ouvi falar de um sumo sacerdote, que perdeu a sua vida dentro do lugar santíssimo. Teve que ser puxado por uma corda. O que entrava era sacerdote. O sacerdote, ele entrava no lugar santo. O sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo. Na primeira lição, depois quando o irmão chegar na sua casa, o irmão lê aqui na primeira lição, vai falar sobre quem eram os sacerdotes e quem era o sumo sacerdote. Qual é a diferença de sacerdote
para sumo sacerdote. O sumo sacerdote, só ele poderia Entrar no lugar santíssimo. santíssimo. No lugar santíssimo. O sacerdote vinha só até o lugar santo. No lugar santo, dali ele voltava. Voltava e o Santíssimo que expiava os pecados. Isso, ele oferecia um sacrifício anual pelos pecados do povo. Na primeira lição, né? Isso, estou procurando aqui. Tá lembrado, irmão Severino? Nós estudamos falando sobre o sacerdote, o sumo sacerdote. Tá lembrado? Que eu falei a diferença, quem eram os levitas. Depois eu vou falar pro irmão, tá, irmão? Luiz? Eu vou te mostrar, tá na lição, tá? Já achei. Vou te mostrar, mas a gente falou bem detalhado quem eram os levitas, quem eram os sacerdotes, quem eram os sumos sacerdotes, tá? A gente vai explicar na lição para os irmãos entenderem quem é. Aí eu lendo em casa lá, eu acho, mas depois eu ligo por Isso, voz. pode ligar, viu? Vai ligar, assistência 24 horas, viu? Tá bom, irmãos? Vamos parar aqui no tópico 2, vai ficar faltando só o tópico 3, mas é resumo. O tópico 3 é pequenininho, é só um resumo da lição. Uma recapitulação. É um recapitulativo, né, da lição. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde, que venhamos guardar a palavra de Deus em nossos corações e nos santificarmos diariamente na nossa vida. Nós que somos obreiros, servos do Senhor, temos que estar constantemente nos lavando com a palavra de Deus, santificando a nossa vida, para que venhamos servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.